Estou aqui hoje para lhe contar alguns contos que foram me enviados por e-mail. Então, me conte um conto que eu aumento um ponto. Eu sou Amanda Du e se você tem um relato bom para eu contar, envia pelo e-mail amandaduhistorias@gmail.com. Bora para a primeira história que me enviaram. O título é A Voz, completamente anônimo, não tem o nome da pessoa. Todos os nomes abaixo são fictícios, ou não. Eu nunca quis morar naquela casa. Minha esposa Mariana se apaixonou por ela à primeira vista. E eu acabei cedendo, porque o preço era ótimo. Grande, espaçosa, no fim de uma rua tranquila, parecia perfeita, mas desde o primeiro dia algo me incomodava. O porão. Eu evitava ir lá. Sempre que abria a porta, sentia um cheiro estranho, como madeira úmida misturada com algo que não conseguia especificar. Era um lugar frio, mesmo nos dias mais quentes. Mas o pior era a sensação de que não estávamos sozinhos ali. Tudo piorou quando a nossa filha, Clara, começou a acordar no meio da noite, chorando. No início, achei que eram pesadelos, mas então, uma noite, ela olhou para mim com os olhos arregalados e disse: "Pai, tem algo lá embaixo." Tentei acalmá-la, disse que não havia nada, mas então, uma madrugada, eu mesmo ouvi. Uma voz fraca sussurrando meu nome. Daniel, lembrando que tá tudo trocado, tá? Daniel, congelei. Mariana dormia ao meu lado, Clara estava no quarto dela. A voz vinha debaixo da casa. Peguei uma lanterna e desci para o porão, convencido de que encontraria uma explicação lógica. Mas assim que cheguei lá, soube que tinha cometido um erro. No canto mais escuro, o chão estava estranho, como se algo estivesse tentando empurrá-lo de maneira para fora, de dentro para fora. Vi marcas de arranhões no concreto, longas e profundas, pareciam feitas por unhas. A voz sussurrou mais perto. Daniel. A luz da lanterna piscou, o ar ficou pesado e diante dos meus olhos o chão começou a rachar. Uma mão surgiu, magra, pálida, dedos retorcidos. Depois o rosto, misericórdia. Olhos profundos Olhos profundos, boca muito aberta, como se estivesse sorrindo. Você finalmente veio. Não lembro o que aconteceu depois. Só sei que acordei na sala com Mariana me sacudindo. A porta do porão estava aberta e Clara nos observava da escada, assustada. Depois daquela noite, nunca mais ouvi a voz. Mas o porão nós trancamos e nunca mais abrimos. E se quer saber a verdade, eu ainda sonho com aquela coisa chamando por mim. Misericórdia. Olha, Daniel, não faço ideia do que seja isso, né? Algo bem horripilante. E outra, você trancou a porta? Não, fecha a parede ali. Tem que fechar a parede. Porque assim, sempre em filme de terror, o que acontece? Aquela porta fechada um dia alguém abre. E outra, você falou aqui no final que você ainda sonha com aquele rosto, com aquela coisa chamando por você. Então
Vai que você levanta sonâmbulo, vai lá, abre a porta, desce, vai se saber o que vai acontecer. E por que estava chamando você? Apesar que a sua filha foi a primeira a ver. Mas estava chamando por você. Nossa, o que será isso? É casa alugada? É uma casa que você comprou? Não dá pra mudar daí, não? O que mais? Ai, meu Deus, sei lá. Vamos pular pro próximo relato, que é da mesma pessoa, tá? Pessoal, deixa aí nos comentários a opinião de vocês. Ele tem que trancar aquela porta ou ele tem que levantar um paredão? Ele tem que vender a casa? Se for dele, ele tem que... Caraca, meu! Fala sério! Próximo relato. Lembrando que é da mesma pessoa. O nome desse relato é O Quarto, também anônimo. Eu nunca quis voltar para aquela casa. Quando minha mãe faleceu, a propriedade ficou para mim, mas eu já tinha minha própria vida em outro lugar. Só que vender não era tão simples. Parecia que ninguém queria comprá-la. Então resolvi passar um tempo lá, arrumar as coisas, ver se conseguia deixar o lugar mais apresentável. O problema era o quarto do fundo. Minha mãe nunca deixava ninguém entrar ali. Sempre dizia que era um lugar perigoso, que não podia ser aberto. Quando eu era criança, tentei espiar pela fechadura algumas vezes, mas só via escuridão. Uma vez perguntei o que havia lá dentro e ela respondeu seca: nada que um vivo precise ver. Na época achei que fosse só uma das esquisitices dela, mas quando voltei a casa, adulto, algo naquele quarto me deixava inquieto. Na segunda noite, acordei com um barulho, como se unhas arranhassem madeira. O som vinha do quarto trancado. Permaneci deitado, segurando a respiração. Talvez fosse coisa da minha cabeça. Talvez apenas um rato. Apenas um rato já é bem assustador. Mas então ouvi claramente o sussurro. Miguel, meu sangue gelou. Quando ali, paralisado, ouvi a respiração pesada do outro lado da porta. Sim, havia algo ali. No dia seguinte, tentei ignorar, mas conforme o sol se punha, a sensação de que não estava sozinho se intensificava. As sombras pareciam mais densas naquela parte da casa. O silêncio era estranho, como se algo estivesse esperando. Na terceira noite, não aguentei mais. Peguei uma chave de fenda e arrombei a fechadura. A porta rangeu, abrindo-se lentamente. O quarto estava errado. As paredes eram cobertas de arranhões. Não entendi essa parte, mas... As paredes eram cobertas de arranhões, no chão marcas de unhas e no canto havia uma figura. Era pequena e magra, com a pele pálida como papel. O rosto era um borrão de sombras, mas os olhos brilhavam como carvões em brasa. Ela abriu um sorriso largo, impossível, e disse: Mamãe prometeu que você viria me ver. O mundo girou, eu corri, bati a porta e fugi da casa naquela mesma noite. Nunca mais voltei.
Sei que devia vender o lugar, mas não posso. Não posso deixar outra pessoa viver ali, porque às vezes ainda recebo ligações no telefone fixo da casa. E quando atendo, uma voz infantil sussurra: por que você me deixou sozinha? Eu tô sem opinião sobre esse relato. Caraca, maluco. E é a mesma pessoa? Então quer dizer que será que ele saiu daquela casa lá? Não, dessa casa, que é a herança, e aí alugou uma casa que é a do primeiro relato, e aí aquela coisa saiu do chão? Porque a outra ainda falou assim, lá no primeiro relato, achei que você nunca viria me ver. Será que é a mesma casa? Aqui na outra ele já tá casado com filha. Nesse aqui, pelo que me parece, ele tinha acabado de sair. Ele já tava morando sozinho, mas aqui parece que ele era uma pessoa sozinha, provavelmente antes de se casar, antes de... Deixem suas opiniões nos comentários, deixem com respeito, por favor. E bora pro próximo relato da mesma pessoa. O título é O Palhaço. Todos os nomes a seguir são fictícios ou não. Ele deixa sempre essa deixa, né, pra gente. Bora esse conto. Eu nunca gostei de palhaços. Desde pequeno, eles me davam arrepios. Mas nada se comparava ao que aconteceu quando eu tinha 10 anos. Naquela época, minha mãe trabalhava à noite, então eu ficava sozinho até ela voltar. Eu já estava acostumado. Jantava, assistia TV e ia para a cama. Mas, certa noite, algo estranho aconteceu. Pouco depois de me deitar, ouvi um barulho no quarto, um rangido baixo, como se algo estivesse se mexendo devagar. Olhei para a porta do armário, ela estava entreaberta. Tentei ignorar, fechei os olhos e me encolhi debaixo do cobertor. Mas então ouvi outra coisa. Risos. Baixos, arrastados. O som vinha do armário. Meu coração disparou. Não podia ser real. Devia ser minha imaginação. Mas com o canto do olho vi a porta abrir um pouco mais. Uma mão saiu de dentro. Uma luva branca com dedos longos demais. Se apoiou na madeira. Então, lentamente, uma figura começou a emergir. Era um palhaço, não como os de circo, alegres e coloridos. Esse era magro, com a pele acinzentada e um sorriso torto. Seus olhos eram buracados escuros, fundos, e seu nariz vermelho parecia manchado de algo seco. Você já dormiu? Ele sussurrou. Eu tentei gritar, mas não conseguia. Meu corpo ficou paralisado. O palhaço se inclinou para frente e para trás, girando de um jeito estranho. Provavelmente assim, né? Eita. Eu vejo você. Fechei os olhos, rezando para aquilo ser um pesadelo. Quando finalmente criei coragem para olhar de novo, o armário estava fechado. Minha mãe chegou pouco depois e me encontrou chorando. Contei a ela, mas ela apenas sorriu, dizendo que era só um sonho. Eu queria acreditar,
Mas na manhã seguinte, encontrei algo no chão do quarto. Uma luva branca, imunda, com os dedos longos demais. Eita. Então, aí você mostrou a luva pra sua mãe? Pra ela tentar explicar de onde veio aquela luva? Palhaço já tem um gatilho para algumas pessoas, né? E já é tenebroso por si só. Não é o meu caso. Eu gosto até, não tenho medo de palhaço, mas eu sei que tem pessoas que têm fobias. Mas nesse caso, dentro do quarto, rodando, oi, você já dormiu? Eu queria. Você ficou quietinho e ele não chegou a te tocar, ele não chegou a fazer nada. Será que você não estava numa paralisia do sono? Será que... Não, a luva. Encontrou a luva. Manda o relato depois com continuação. Manda um relatinho para mim assim, dando a sequência para explicar bem o que aconteceu. Porque nesse caso aqui a sua mãe já não está acreditando em nada. Tipo, ai, você sonhou. Mas depois ela tem uma porta no porão. Eu tô unindo as 3 histórias, porque você me mandou 3 histórias. A menos que alguma delas pode não ser sua, tipo, alguém te contou. Quando for assim, gente, fala, essa é a história que uma amiga me contou, minha avó me contava, que aí fica mais fácil. Eu tô unindo as 3 histórias porque vieram da mesma pessoa. Então, conta pra mim. Será que depois que aconteceu esse negócio do palhaço, aí a sua mãe fez alguma coisa e trancou esse ser que pode se transformar de repente em qualquer coisa? Porque era um palhaço, porque você tinha 10 anos, estou colocando em ordem cronológica. Depois, a segunda parte é essa que ele pega, a mãe falece, ele volta para casa. E aí depois a sua esposa quis se mudar para essa casa. Tipo, de repente a casa era sua, mas a sua esposa queria morar lá por ser grande e espaçosa, mas você já tinha um receio da casa, porque você tem a recordação do palhaço aos 10 anos e mais a recordação depois daquela coisa no quarto. Tô tentando botar uma ordem cronológica. Muito, muito, muito obrigada pelo seu relato, seja Miguel, seja Daniel, que foram 2 nomes que ele colocou aqui. E, pessoal, coloca aí nos comentários a sua opinião sobre a história do nosso amigo, com todo respeito. Me enviem relatos para que eu tenha mais para contar. É isso. O nosso e-mail é amandadohistórias@gmail.com. Vou contar sem contar o seu nome verdadeiro. Não se preocupa, fique em off, fique entre nós. E é isso, tô meio assombrada. As suas histórias bem pesadas. Eu comecei o canal com 3 histórias bem suaves. Agora temos 3 histórias bem pesadas. Manda seu relato. Beijo da Du. E se inscreve no canal. E se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Beijo da Du. Tio! Tio! Bom, não foi aqui. Nada não! Tá bom, eu aproveito que eu tô aqui gravando, eu termino de gravar. Deixa sair o barulho da moto. Enquanto isso eu tô tentando assimilar. Tenso. Acho que eu falei a Amanda 2 vezes.